Salve, salve nação, começando aqui mais um vídeo do canal Cruzeiro. Eu sou Valdir Júnior, estou do meu lado aqui Diogo Medeiros e o grande historiador Giovano Moreira. Hoje vamos estar comentando sobre a história do time do povo, como essa camisa linda que ele está usando aqui. Sobre o tal do 9x2. Sobre o tal do 9x2, criado aí pro lado de lá. E várias outras místicas, mística nem fala, né? Várias outras ilusões criadas pela imprensa. Vamos desmistificar algumas histórias e trazer um pouco de aprendizado aí pra gente sobre a história do Cruzeiro. Essa é a entrevista 5 estrelas. Solta a vinheta. Então é isso aí, galera. Estamos agradecendo você por já ter apertado o play neste vídeo, estar acompanhando essa entrevista 5 estrelas, vai ser bacana demais. Antes de começar o vídeo, gostaria de apresentar a vocês aqui uma das camisas nossas que a gente vende na nossa loja virtual, como essa ali da Vida é Simples ali atrás. Você pode estar entrando no site lojacruzeiro.com.br, está adquirindo a sua e ajudando o canal, divulgando nossos mantos das zoeiras aí. Beleza? E antes de começar a entrevista aqui, galera, deixa eu só destacar esses desenhos aqui, que todo o programa nosso vocês vão ver aqui desenhos diferentes. No caso aqui de um desenho do William e o desenho daquele golaço do Everton Ribeiro lá no Flamengo. Esses desenhos são do Lucas Eduardo Arte, @LucasEduardoArte. Segue lá que o menino é fera. Esse tem talento e fraca demais, viu, velho? Valeu aí, Lucas. Colunista aqui, é o chargista, tá sempre aqui representando no cenário do canal Cruzeiro. Valeu e tamo junto. Primeira coisa, Giovano, a galera quer saber quem é o Giovano. Eu sou apenas mais um cruzeirense apaixonado entre 8 milhões de cruzeirenses, né? Então, assim, mas a minha profissão, eu sou historiador e apaixonado pela história do Cruzeiro, e daí eu acho que muita coisa, assim, que nunca veio à tona, que está começando a sair agora, assim, já passou da hora de ser revelado. Você que é formado em História, né? Sou formado em História, no momento estou fazendo doutorado em História, né? E aí tenho minhas pesquisas paralelas, mas por fora eu sempre estou dando uma pesquisada na história do Cruzeiro, que é meu hobby predileto, além, claro, de frequentar arquibancada. Bacana demais. Então nós vamos abusar aí do seu conhecimento aí hoje. É o seguinte, cara, o Cruzeiro esse ano aí abraçou essa campanha de o time do povo, né? E muita gente começou a falar assim que o Cruzeiro se aproveitou de uma campanha, o time do povo, mas na verdade, quem conhece da história do Cruzeiro sabe que o Cruzeiro é de fato o time do povo, é por aí mesmo? É um absurdo falar que a história do time do povo, a tradição é feita em hashtag, né? Porque estão falando isso, né? A tradição nasceu em hashtag. Desmistifica isso pra gente. É uma tradição, é uma invenção até de certa forma desesperada, né? Assim, é uma coisa bem agressiva, porque infelizmente essa campanha tentando associar o outro lado a essa ideia de massa, de clube popular. Porque se você associa uma coisa ao outro lado, consequentemente você também está falando do outro. Então se você fala que um lado é massa, que um lado é popular, principalmente em questões de mídia, você esvazia o outro lado de sentido. Então a torcida do Cruzeiro durante muito tempo, ela escutou a torcida adversária bater no peito e gritar que é massa, enquanto a própria torcida do Cruzeiro não tinha um argumento nesse sentido assim popularesco para se contrapor. E isso foi passando, principalmente via rádios tradicionais de Belo Horizonte, principalmente após o rebaixamento de alguns times, para não perder essa identidade, até para não perder torcida, eles começaram com essa campanha, e de repente parece que o Cruzeiro acordou para isso, porque se você for pegar principalmente a questão da história da origem dos dois clubes aqui de Belo Horizonte, é inacreditável. Assim. Um foi nitidamente fundado pela elite aristocrata da cidade, e o outro fundado pelos trabalhadores da construção civil. Às vezes a gente fala assim, né? A gente até falou, a sede do Atlético fica onde? No bairro de Lourdes. Todo mundo sabe que o bairro de Lourdes em Belo Horizonte é um bairro da alta classe. Na verdade, já é o bairro preto do Cruzeiro, né? Cruzeiro, eu já gravei um vídeo falando sobre a história do Cruzeiro, e pelo que eu já vi, já teve muito problema. A prefeitura mesmo, várias vezes, queria até tirar isso na época do Palestra Itália, né? Antigamente era uma dificuldade enorme a gente ter isso. O nome do bairro, Barro Preto, é porque chovia muito ali no alto da Augusto de Lima, escorria a água e formava o Barro Preto na região. Né? E o Barro Preto que ficava fora da Avenida do Contorno. Fora da Avenida do Contorno. A sede de Lourdes já estava dentro ali do contexto da parte da elite da cidade da época. Consta na enciclopédia, assim, por questões assim, passionais mesmo, eu não consegui colocar a mão na enciclopédia do Atlético, né? Mas circula aí nas redes sociais
páginas da enciclopédia do próprio Atlético com essas informações, né? Um time que surgiu com os estudantes, filho da aristocracia da cidade, sem contar a polêmica dos higiênicos, né? Porque essa também é complicada. Um assunto acaba levando o outro, então eu vou tentar, assim, pontuar um de cada vez. O cruzeirense aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, ele está acostumado com uma tentativa de provocação da parte do Atlético, essa questão do Cruzeiro ter mudado de nome, né? E isso, na verdade, não é um motivo que a torcida do Cruzeiro tem que se sentir envergonhada por ter mudado de nome. Pelo contrário, é um motivo de se orgulhar. Exatamente, porque o Cruzeiro mudou de nome como uma estratégia de um governo brasileiro que tinha tendência fascista, que era o Getúlio Vargas, que criou um decreto-lei obrigando qualquer tipo de referência à Itália, Alemanha, Japão no Brasil. Isso forçou o Palestra a mudar de nome para ele ter que sobreviver durante o período de Segunda Guerra Mundial. Então a história da mudança de nome do Palestra é a história de um clube que teve que passar por esse processo, igual vários outros clubes do mundo tiveram que fazer também, para sobreviver a uma guerra. O próprio Palmeiras. Exatamente. O Cruzeiro, ele sobreviveu à guerra. Enquanto várias pessoas queriam destruir o Palestra, ele sobreviveu. Então é uma situação que a torcida do Cruzeiro deve se bater no peito, e se orgulhar. Quando lançaram essa camisa, resgatando a história do Palestra, isso foi fantástico. Porque assim, é uma identidade de uma história fantástica que tentaram transformar em vergonha justamente para tentar diminuir essa situação. E antes do Palestra chegar, né, ao tempo de guerra, que teve que mudar de nome, ele já vinha passando por uma série de problemas antes, uma série de dificuldades. Principalmente em relação à imprensa, que na época já tinha má vontade contra o Palestra. A própria ideia de você ouve falar isso aí abertamente na mídia, que Atlético e América era clássico das multidões. Eu quero ver documento que prova isso. Inclusive, onde estão os documentos que provam isso? Eu posso citar alguns. Quem quiser depois, pega o contato do Valdir, eu mando para ele. Eu mando pesquisas, dissertações, teses que comprovam que o clássico que atraiu o maior público na época era Atlético e Palestra. E de onde surgiu essa ideia de Atlético América clássico das multidões? Era o ódio. Onde o América já teve uma multidão. Porque tem aquela coisa, né? Porque o América... Onde o América já teve uma multidão. Eu acho que a cidade tinha uns 4, 10 mil habitantes, 5% era América. Mas o que acontece, você falou agora sobre essa questão da definição do nome do Cruzeiro, inclusive eu já gravei um vídeo sobre isso, tá aí na link da descrição, na descrição do vídeo, tá aí o link, quem quiser acompanhar depois sobre essa verdadeira definição do nome do Cruzeiro. Inclusive foram apenas 2 vezes, Palestra e Cruzeiro, não teve nada de Ali, não teve nada do... Não, Iali era outro time, era outro time. Iali e Palestra. O que teve, que eu sei, que já pesquisei, né, foi em 1942, não é isso mesmo? Exatamente. Neste ano, o Cruzeiro ficou um tempo sem o nome ali, e foi durante uma semana que não tinha o nome. A imprensa divulgou que o Cruzeiro ia se chamar Ipiranga. Exatamente. Mas não tinha definido, a própria presidência do clube não tinha definido. Foi uma sugestão. Foi uma sugestão que o presidente, eu acho que era o N. Sirius, eu esqueci o nome dele agora, ele falou que poderia chamar Ipiranga. Aí a imprensa aproveitou, como sempre, isso é questão de jornalismo mesmo, as pessoas vão no boato ali do negócio e divulgam informação. E é nisso que o atleticano sempre gosta de usar, é uma observação que eu gostaria de fazer. Eles aproveitam da situação para falar tal tipo de coisa, para desmistificar alguma coisa, reclamar ou brincar e provocar o cruzeirense. O exemplo tá claro agora, nesse momento que estamos vivendo, que quando o Cruzeiro resgatou totalmente essa ideia de time do povo, da sua verdade, né, que é o time do povo, alguns atleticanos chegaram a apelar. Desesperaram, assim, muitos. Tudo bem que isso esvazia o sentido existencial do atleticano de ser, né? Se ele não puder bater no peito e falar que é massa, ele vai falar o quê? Vai falar de título com a gente? Aí eu deixo pra vocês depois destruir essa parte. Mas assim, então começaram a dizer que o Cruzeiro tem origens fascistas. Eu tenho um amigo, ele se chama João Castro. O João Castro, ele propôs um debate onde ele casou R$1.500. Com o nosso amigo, pode falar? Eu falo, é o nosso amigo, Zeca Franca. Né? Zeca Franca. E assim, o cara assim, chegou ao absurdo, ele fugiu do debate. Chegou ao absurdo, que na verdade, esse debate aí, foi porque ele gosta de conversar bastante fiado, foi proposto um debate aberto e o valor, né, desse debate seria doado para a instituição de caridade. Inclusive ele doou hoje. Ele doou e o colega atleticano da parte de lá disse que se fosse a participar, era dinheiro adiantado e o dinheiro seria gasto para tomar cerveja com os amigos dele. Exatamente. Isso aí está nas redes sociais, que a pessoa pode acompanhar. Pessoal, agora aproveitando aqui, a gente postou nas redes sociais aí para os seguidores participarem, fazer perguntas sobre esse assunto. Gostaria de agradecer a participação do Vinícius Fernandes, de Divinópolis. Ele mandou uma mensagem aqui perguntando por que esse ódio ao time do povo, igual a gente está falando aqui. E ele perguntou assim, porque o engrandecimento ao rival pela imprensa mineira, ela sempre teve esse negócio de colocar o Atlético acima. Então vamos por parte. Por que esse ódio aí ao time do povo? Olha, esse é um ponto realmente bacana, muito interessante mesmo. Vejam só,
Belo Horizonte, ela foi construída para ser a nova capital de Minas no lugar de Ouro Preto, né? Então, Belo Horizonte atraiu os funcionários públicos da antiga Ouro Preto para trabalhar aqui na cidade. Eles vieram para cá revoltados, eles não gostaram dessa mudança, mas enfim. Então, Belo Horizonte é uma cidade que surge formada por essa elite que veio trabalhar na administração da cidade e também pelos operários que vieram trabalhar na construção da cidade. Enfim, esses operários que trabalharam na construção da cidade, eles eram, na sua grande maioria, imigrantes do sul da Itália, que é a região mais pobre da Itália, né? E eles eram entendidos aqui em Belo Horizonte como forasteiros, porque você tinha a sociedade mineira tradicional, né, elitista, arrogante, aristocrata. E você tinha o povão que vivia no limite da Avenida do Contorno. O que aconteceu? Isso já despertou esse ódio, porque com o surgimento do Palestra, que era um time realmente da camada popular, o Palestra já surge batendo de frente. Já no primeiro clássico já ganha de 3-0. Depois o Palestra, o tricampeonato, né? Inclusive, quebrando a hegemonia do América, que era decacampeão. A questão do rebaixamento do Cruzeiro Campeonato Mineiro. Isso aí é outro miguezão inventado, né? Isso é um absurdo, sem cabimento. É o tal que a gente fala, se o Cruzeiro foi rebaixado em 1926, como é que o Atlético ganhou em 1927? A questão no é que estádio foi construído no outro ano. Exatamente. Eram duas ligas paralelas. Assim, aí começou a perseguição contra o Palestra. Vejam só, parece que estamos falando dos dias atuais, mas não, estamos falando da década de 20. Da imprensa e da Federação Mineira na época. Por que do ódio ao time do povo? Porque já na década de 20, o Palestra foi entendido como um time de forasteiros, aqueles que vieram de fora. Então, quem são esses caras? E logo, esses imigrantes italianos, eles organizavam greve na cidade, eles organizavam manifestações, eles trouxeram para o Brasil uma influência muito forte do sindicalismo e do anarquismo. Então, eles, como trabalhadores no aspecto social, eles já batiam de frente contra essa elite, que era a elite dirigente da cidade. E esses imigrantes vão se misturar com um povão, povão pobre também que existia, migrantes do interior, e vão começar a formar essa massa populacional que tende a ser Palestra. A popularização do Atlético, ela vai acontecer a partir da década de 30, da década de 40, né? E o porquê do ódio? O ódio vem dessa questão do time ser um time de fora, um time que veio como forasteiro para bater de frente com os times que existiam na capital. A gente chegou batendo na cara. Agora, na questão dessa minha pergunta aqui do Vinícius, a questão do engrandecimento da imprensa, que todo mundo sabe, todo cruzeirense sabe. Alguns atleticanos às vezes comentam, porque tem uns caras lá que é cruzeirense. O Rogério, como é que chama? O Rogério... sei lá, o narrador aí. Correia. O Rogério Correia, ele é cruzeirense. O Bob Faria, sempre tem essas coisas de um ficar falando que é o outro, pela tendência que às vezes a Mas a imprensa em si, cara, vários portais aí, vários sites, eu não vou ficar citando o nome dos sites aqui, mas a gente sabe que tem às vezes uma tendência, às vezes outra forma de divulgar informação. Deixa eu te responder, é porque isso vem lá de trás. Vem lá de trás. Vem lá de trás. Porque a gente fala assim, vou deixar você responder, mas a gente fala, cruzeirense, fala que a imprensa pega no pé do Cruzeiro, né, são tratamentos desiguais com repórter cruzeirense, com repórter atleticano, inclusive em demissões que a gente vê aí, inclusive no que falar, porque uns podem falar o que quiser, outros se falar. Então isso vem historicamente também, né? Historicamente, com exceção dos blogueiros, eu acho que... E mídia independente, eu acho que ainda tem um outro problema grave nessa situação. Geralmente você vê o jornalista atleticano na mídia, ele fica mais à vontade porque ele tem essa estrutura por trás que deixa ele ficar mais à vontade. Enquanto os cruzeirenses na mídia, até para poder questão de emprego, eles não se sentem tão à vontade porque eles sabem que a maior parte dos seus patrões são torcedores do outro lado. Então isso acaba inibindo os cruzeirenses. Então falta coragem. Principalmente. Por isso que vocês são importantes. E muito, né? Porque vocês vêm e bate de frente, coisa que muitos jornalistas cruzeirenses não têm coragem de fazer. Não, obrigado. Mas e principalmente porque essas mídias... Não, mas tá fazendo um elogio. Mas e principalmente porque essas mídias, principalmente as mídias mineiras, elas são a mesma imprensa hoje há 50 anos atrás. Exatamente. Entendeu? Então, é um negócio que não mudou. Tem umas que não muda nada. Tem umas que não muda nada. E se você pegar uma rádio aí, ela é o mesmo estilo de 1910 lá, ela é o mesmo estilo até hoje, ela não muda e ela... Circula nas redes sociais, imagens deles levando a torcida do Atlético no Maracanã, a rádio tal, trouxe a torcida do Atlético. Mas o pior dessa situação começou mesmo, foi em 2005, 2006, com o fantástico rebaixamento do Atlético Mineiro, inesquecível, comemorado até hoje. Lá no Salão de Festa. No Salão de Festa, Preparem, porque dia 27 de novembro, né, são 10 anos, vai ter homenagem ao canal Cruzeiro, essa data, né, das
zoeira aqui pro canal. Porque aquilo ali culminou uma situação futebolística em Belo Horizonte que é muito desproporcional, né? O Cruzeiro, enquanto instituição futebolística, e a forma como o Cruzeiro levou o nome de Minas Gerais para o mundo todo, até usa essa expressão, o Cruzeiro fez Minas Gerais ficar mais conhecida no mundo do que o Tiradentes, cara. Assim, o Tiradentes foi enforcado em nome do povo mineiro e não levou o nome de Minas ao Japão, ao mundo inteiro, igual o Cruzeiro levou. Então isso despertou ódio. Por quê? Porque a imprensa queria que fosse o outro lado. Aí o outro lado, para piorar essa situação, ele cai para a segunda divisão. E todo mundo que viveu essa época, que tem um pouco mais de idade, aí, mais de 30 anos, observou claramente que foi no rebaixamento do Atlético e no segundo turno, porque no primeiro turno a torcida deles não ia. Essa ideia de que a massa abandonou, lota dos estádios. A encher o estádio no segundo turno, com o ingresso a R$2. Deu estar no ponto esperando o ônibus uma vez, passar um carro, tá um atleticano do meu lado. Ô, fulano de tal, vamos no Mineirão. Aí o cara, mas quem vai jogar? Atlético e Remo. Como eles não estão sem grana? Não, mas o ingresso é R$2. Então vamos embora, entendeu? Assim, e aí começou essa campanha de resgate do quê? Nós somos apaixonados, nós somos a massa, venha ficar do nosso lado. O atleticano já comentou usar isso comigo, essa questão do preço, do valor do ingresso. Os caras julgam esse negócio aí também, porque nós pagamos mais barato, nós é o time do povo. Querendo ou não, infelizmente o ingresso do Cruzeiro sempre foi mais caro. Porque o Cruzeirense vai pro estádio, não é por causa de preço de ingresso, é pelo momento do time, pela fase do time. E o Cruzeiro sempre teve mais time, sempre teve mais estrutura. Com certeza. Mas agora, tem essa questão, eles gostam dessa agora, eu acho o seguinte, eu acho que o ingresso do Cruzeiro tem que ser barato, eu defendo o ingresso barato também. Agora, o problema é usar isso como marketing para dizer que é popular. Aí já complica, né? Aí já complica. E foi em 2006, respondendo a pergunta que o Diogo fez, que a pessoa aí também perguntou, é o seguinte, isso é de 2006, começaram de uma forma articulada a exaltar essa ideia de massa. Por quê? Porque no futebol não dava para discutir. Quantos anos, vocês que são cruzeirenses de velha guarda também, vocês passaram a vida toda ouvindo o atleticano bater no peito e dizer: nós não gostamos de títulos, nós gostamos de torcida. Galo é e agora, atleticano? Quem torcida que você gosta? A torcida de origens aristocratas, fundada pela elite de Belo Horizonte? Ou a torcida de título que você não tem? Mas isso tudo, cara, eu vou falar, é uma palavra só que resume essa questão de discussão entre as duas torcidas: hipocrisia. As duas são hipócritas, querendo ou não. Sabe, a gente define uma que zoa a outra, às vezes o outro zoa. É a mesma coisa. A gente zoa o atleticano, às vezes, vocês não colocaram tantos mil lá no Independente, mas às vezes a gente também não colocou no Mineirão. Acontece, isso é normal, porque isso é futebol brasileiro. Aí que eu falo com você do perfil do atleticano, que eles gostam de usar esse tipo de coisa, eles aproveitam da situação, entendeu? Aí eles ficam jogando essa questão do cruzeirense, a modinha, o cruzeirense não vai no estádio, só vai quando tá valendo alguma coisa e tal. A mesma coisa do lado de lá, inclusive a gente já foi no clássico, lá no Independência, a gente pega e a gente prova, porque a imprensa não divulga nada. E o que o canal Cruzeirense fala, às vezes, essa briguinha, essa zoação, essa brincadeira com a rivalidade. Quando a gente foi lá no Clássico Cruzeiro Atlético Independência, a gente filmou tudo lá de cima. A torcida do Atlético calado o tempo inteiro, a torcida do Atlético mexendo no celular, porque eles gostam de usar esse tipo de coisa, cara. E eles têm pega momento, né, do jogo. Velho, Atlético, você tá cansado? Esse negócio de 1000 cala 40 mil, isso é uma, sabe o que eles fazem? Acabou o jogo, vão lá e filma a torcida indo embora, vazia um pouquinho antes do jogo, filma a torcida deles cantando, aí posta e divulga. E aí os caras vão numa frequência de divulgação. E eu quero falar uma coisa aqui, ó. Deixa eu aproveitar e só falar uma coisa para atleticano aqui, que é o seguinte. Agora, clássico, infelizmente, clássico é torcida única. E a torcida única não é por causa do Cruzeiro, porque quem correu para a Independência foi o Atlético. Né? Correu para a Independência e cedeu só 10% de ingresso para o Cruzeiro. Foi daí que a gente começou a ter torcida única aqui em Minas Gerais. Porque o Cruzeiro nunca correu, nunca tremeu, igual eles gostam de falar aí. Então, a gente tem os vídeos para poder comprovar essas coisas. Puxa, eu ia falar outra coisa. Toda hora eu falo isso. E por fim, atleticanos mineiros, pesquisem, vocês pesquisem, quem foi o time chamado Higiênicos, que existiu em Belo Horizonte na década de 10. Essa eu vou deixar para vocês. Quem tiver dúvida, manda para os dois aí. Procurem saber o que era higienismo, o que era eugenia e quem foi o clube do Higiênicos, que fundiu com o Atlético Mineiro em 1916. Está na enciclopédia do América essa informação. O atleticano gosta de ficar falando aí que o Cruzeiro foi rebaixado do Campeonato Mineiro de 1927, mas de 26, conta pra gente como é que foi a jogada aí
do Campeonato Brasileiro de 93, que o Atlético ficou em último lugar e não foi rebaixado. Rebaixou o América. O América depois entrou na justiça contra a CBF, ficou, se eu não me engano, 10 anos sem disputar um campeonato oficial. E o Atlético que fica chorando com a CBF aí. Não, a questão do Cruzeiro ser rebaixado em 26, o que eu tenho para dizer é o seguinte, pesquisa. Vai lá nos arquivos da Federação Mineira, no Arquivo Público Mineiro, procurem saber sobre as ligas que existiam. O futebol era amador, o Cruzeiro disputou uma liga, o Atlético disputou outra. Enfim, não existe. Se o Cruzeiro disputar um campeonato, ficar em último lugar e ser rebaixado, isso aí é chapeuzinho vermelho, existe mais do que um assunto desse. Você acabou de falar sobre futebol amador, né? A gente sabe o futebol se tornou profissional em 1930, se não me engano, é isso mesmo? 32, 32, né? 32, é isso mesmo. E antes disso, futebol era amador aqui em Belo Horizonte. E no ano de 1927 há boatos, há falácias, há história, como eu já até gravei um vídeo falando sobre isso daí, sobre o tal placar de 9-2 que surgiu a partir de 2011, porque antes de 2011 ninguém ouvia isso. Nunca ouviu falar. Nunca ouviu falar. O pessoal fala aí que tem blogs que às vezes falam isso daí, eu nunca vi. Se foram editados após 2011, pode ter sido igual o estilo Wikipédia da vida, você pode editar. Vamos lá, que esse assunto mas é um assunto bacana pra caramba, porque o Cruzeiro ganhou em 2011 de 6-1 pelo Atlético, foi a maior goleada que tem do Cruzeiro em cima do Atlético. E depois desse placar começou a vir uma história aí divulgada pela imprensa, eu não lembro, eu queria lembrar até hoje, porque eu lembro que foi um jornalista aí, que ele divulgou isso, aí começou a postar fotos, imagens, negócio tudo, que existiu o placar de 9-2 do Atlético em cima do Palestra Itália em 1927. Assim, pesquisas sérias, né, de pessoas que eu tive a oportunidade de conversar, inclusive, colocam como único indício da possibilidade desse placar de 9-2 ter existido, deixando claro que era época de futebol amador, foi quase que uma pelada, há registros, inclusive, de possibilidade de jogador do Cruzeiro ter falado que entregou o jogo para impedir mais um campeonato do América, uma vez que o América estava ganhando todos os campeonatos mineiros. Impediu o Deca campeonato, mas o América tinha ganhado... Eu até falei isso daí, tem uma questão do campeonato, foi em 1926, se o América ganhasse, ele já teria ganho o campeonato, não tinha nada a ver esse negócio, foi história inventada. Isso tudo que o Valdir falou e tal, rola mesmo, mas polêmicas à parte, o que é que até então se tem? Uma crônica esportiva escrita por um suposto jornalista que teria relatado o acontecimento dessa partida do 9-2, ou seja, não existe uma prova material concreta do 9-2, né? E como o Diogo disse muito pela bem... Federação Mineira, o arquivo que a gente não tem tanta não, coisa. Não, a Federação queimou os arquivos. Não tem nada disso. Queimou os arquivos. Até porque, eu não sei se tem a ver com ter queimado o arquivo, é outro assunto, não vou entrar nisso agora, mas essa questão do Campeonato Mineiro, né? Porque assim, o Campeonato Mineiro foi unificado em 58, porque até então ele era um campeonato da cidade, disputado por times da grande capital e por algum time ou outro do interior, no caso o Tupi. Mas enfim, não existia o Campeonato Mineiro como tal. E aí queima-se os arquivos da Federação Mineira, isso é uma coisa muito estranha que aconteceu e que poderia ser melhor investigado. Mas o 9-2, isso é fato. Não existe um registro que comprove a veracidade do 9-2. O 9-2, ainda vou ir mais além. Pode ser que ela até tenha acontecido, como pode ser que ele não tenha acontecido. Ou seja, o 9-2 é uma lenda. É igual o capeta do Vilarinho. Mas tem gente que fala que tem argumento que existiu, sabe por quê? Porque tá no almanaque do Cruzeiro. Não, que papo é esse que o Atlético tá no almanaque do Cruzeiro? Tá no almanaque do Cruzeiro como um registro escrito por essa crônica de 15 dias após do jogo supostamente ter acontecido. E esse almanaque é oficial do clube? Não necessariamente oficial do clube, né? Eu não vou entrar nesse mérito porque isso aí é um assunto polêmico. Então, você abraça no gelo. É até pior. Realmente teve a excursão, né? Teve a excursão. Mas assim, o 9-2 é uma lenda. E o 6-1? 6-1 tá no YouTube, é só acessar agora e reviver aquele momento. E é o que a gente fala, que é o seguinte, o atleticano não entende que o 6-1 é muito mais pela importância do jogo, né, de rebaixar o seu rival. Me fala se o Real Madrid jogasse com o Barcelona, no última rodada do Campeonato Espanhol, tivesse a chance de rebaixar o Barcelona e tomar de 6-1 pro Barcelona. Agora qualquer rival gostaria de rebaixar o outro. Fala, cara. Giovanni. Não adianta. Nós perdemos a Libertadores de 2009, 2-1, num jogo acirrado.
E até hoje, isso machuca, assim, porque nós amamos o time, então isso é a gente tem várias emoções, várias alegrias, o futebol é feito disso, mas tem também tragédias, e aquela é uma tragédia que nos incomoda. Cara, imagina tomar 6-1. Como que é a carência do atleticano, cara, porque o cara, depois que eles tomaram esse 6-1, que eles criaram esse 9-2, é assim, doeu tanto, mas criou tanta carência que eles se apegaram de tal forma que o negócio que, tipo assim, ninguém sabe que o negócio é uma lenda, sabe? Não tem registro, não tem comprovação nenhuma. E eles se apegaram a isso, como que dá um chupa aí que é o 9-2. E tá, agora tem bandeira e roda a bandeira do 9-2 e faz camisa, cara. Acho que a gente brinca e provoca. Entendeu? É muita carência, Giovanni. Muita carência. Muita carência. É torcida doído ser atleticano. É muito demais, velho. Não, você pode falar, o Diogo é difícil demais, velho. Nós estamos interagindo aqui. Vou falar uma coisa pra você. O atleticano é tão bobo, porque ele acha que o fato do 6-1 que a gente brinca e provoca, é 6, aquele negócio todo, tirando foto, fazendo 6, aquele tem tudo, é pelo placar. Ninguém zoa em si pela a goleada que foi feita em cima do Atlético. Se o jogo tivesse... Ô, Diogo, se o jogo tivesse ficado 1-0, o Cruzeirense ia zoar com todas as fotos fazendo 1, ia ficar zoando, provocando o Atlético do 1. Porque a gente zoou do 1, é a essência, a zoou do jogo, é a essência do jogo. O que significou? É a chance de rebaixar o maior rival para a segunda divisão. Jogar a segunda divisão, cara, é a queimação de qualquer time de futebol no mundo. Se o Real Madrid cai hoje, se o Manchester cai hoje, se o Palmeiras igual caiu, queimou, o Corinthians caiu, queimou, todo o time caiu. Isso não adianta. O cara, igual usou lá, o corintiano, tem o Mundial? Tem a Libertadores, tem o Mundial lá também, né? Mas caiu pra segunda divisão. O Cruzeiro só vai jogar a segunda divisão quando tiver o iPhone 200.409. O quê? Quando o Cruzeiro vai cair? Vai ser o time de robô, né? Vai ser o iPhone 948. Bom, quem é o maior campeão mineiro daqui em Minas Gerais? Cruzeiro, indiscutivelmente. Campeão mineiro é o Cruzeiro. Campeão do campeonato da cidade, inclusive na sua fase amadora, aí é o Atlético Mineiro. Quem tem mais vitórias no Mineirão? Cruzeiro. Nos clássicos, Cruzeiro. Quem tem mais títulos mineiros dentro do Mineirão? Cruzeiro. O Mineirão foi feito para a torcida do Cruzeiro, né? Torcida que estava chegando do interior naquela época, procura de uma nova identidade na capital. E foi todo mundo ali. O Cruzeiro ganhou o Brasileiro de 66, aquilo ali deu um boom na torcida do Cruzeiro. Felício Brandt distribuindo caderno, distribuindo merenda de graça nas escolas. Então sempre teve essa conotação popular, entendeu? Cara, então o Cruzeiro é o time do povo. O outro lado, eu não estou falando que o outro lado também não tem um aspecto popular, não é isso. Estou querendo discutir a questão das origens. Nas origens, um é popular, o outro não. Claro que tem elementos populares na torcida do Atlético hoje, tem na torcida do Cruzeiro, embora a torcida do Cruzeiro seja a maioria, conforme mostram as pesquisas, principalmente as regiões mais periféricas, a região do interior de Minas, é toda cruzeirense. E outra, tem uma questão de lógica, para vocês dois e para todo mundo que está assistindo. Minas Gerais é um estado que tem uma população gigantesca, né? A maioria da população de Minas Gerais, ela é uma população de elite ou ela é uma população popular? Mais pobre, vamos dizer assim, mais humilde. Popular. Se a torcida do Cruzeiro é a maior de Minas, faz a questão lógica. Obviamente, a torcida do Cruzeiro vai ser maioria nas camadas populares, que é a maioria da população do estado. Então é uma questão até de raciocínio, assim, de fazer uma questão lógica. Mas acontece, cara, que o atleticano é franga, não tem cérebro, entendeu? O atleticano ele mora no fantástico mundo do atleticano. É igual eu falo, a simples frase, se o atleticano entender de futebol, ele nunca torceria pro Atlético. Então, galera, só concluindo esse assunto aqui, a gente falou sobre o 9-2 aqui e tudo, gostaria de agradecer a participação aqui da Nauana Emanuele e do Leandro Rodrigues, Jonathan Souza e da Gisele Almeida aqui, que participaram aí, mandando essas discussões aqui pra gente, comentando sobre esses assuntos aqui com o Giovano. Um bate-papo legal, a gente desmistificando aqui esses assuntos sobre história do 9-2, sobre a questão do time de povo, resgatando as nossas origens agora aqui, porque tradição não nasce em hashtag, tradição nasce na história, nasce no futebol. Com e conquista. O Cruzeiro é o maior time do povo. Se vocês gostam aí de falar, às vezes o Atlético é o time de Minas, não é não. Sabe por quê? Porque se você tirar os títulos do Cruzeiro, Minas nunca seria conhecido no cenário esportivo mundial, nacional, planetário, até Marte, qualquer coisa que tiver aí. Você tá igual a Dilma. Via Láctea, você tá igual a Dilma, hein? Estamos estocando. Então vamos estocar o site aqui, representando. Se você quiser, gente, acompanhar aí o
o blog, fala pra gente, porque ele publica muita coisa legal. Eu tenho um blog que discute muito a questão da história do Cruzeiro e da torcida do Cruzeiro, né? Que é www.cruzeirandopovão.blogspot.com.br. E também quem tiver alguma dúvida pode mandar para os dois me repassam, eu respondo para vocês com a maior satisfação. Tá? É Giovano que ele posta, esse blog dele lá é muito legal, gente, tem muita coisa interessante lá, porque ele posta, é muita coisa mesmo, então acompanha lá que é muito legal. Aqui, mas eu quero te agradecer de coração a sua participação, eu tenho certeza que todo mundo gostou, porque esse é um tipo de conversa muito agradável, eu espero que você volta, porque você tem muita coisa para poder falar pra gente aí, cara. É isso daí, galera. Pode falar? Não, da próxima vez aí, os dois aqui, trazem uma cerveja. Ah, tá. Desculpa, a gente pede desculpa. Com a cerveja aqui, teria saído muito mais, hein? A cerveja eles vão pagar depois. Galera, mas é isso daí, a gente gostaria já de agradecer, não só o Giovano aqui, que veio aqui participar dessa entrevista, agradecer o Diogo também, o Ananias aqui, produtor aqui atrás. Agradecer também, galera. Pode crer. Agradecer. É o seguinte, agradecer aqui a Tropical Filmes, né, que cuida dessa produção nossa aqui, nos assessora para fazer vídeos como este aqui, que é o segundo vídeo que a gente está gravando aqui já, o segundo de muitos que virão aí, se Deus quiser. Então a gente gostaria de agradecer a Tropical Filmes. Quem quiser conhecer mais um pouco sobre a Tropical, tá aparecendo o link aqui embaixo, tropicalfilmes.com.br. Não esqueçam de comprar as camisas aí do canal Cruzeiro no site lojacruzeiro.com.br. Tampouco de seguir o nosso amigo aqui, Lucas Eduardo Artes, de novo, que faz esses desenhos bacanas demais aí. E é isso daí. Muito obrigado por mais um abraço, cara, aí pra minha namorada, que sempre tá do meu lado aí. Manda um abraço pra ele. Faz uma declaração de amor pra ele. Lidiane aí, cara. Um abraço. Lidiane, e aí, cara? E aí, cara? Um abraço aí. Sei que você tá sempre do meu lado aí nas horas boas, nas horas ruins. Não poderia perder essa oportunidade agora que eu tô do lado dessas duas celebridades. Celebridade. Pra você. Só se for celebridade mesmo. Galera, é isso daí. Muito obrigado. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Essa foi a entrevista 5 estrelas com o Giovano Moreira, falando sobre a história do 9-2, Cruzeiro, o time do povo. E é isso daí. Fica com Deus e até a próxima. Curta e compartilha esse vídeo. E marque seus amigos aqui para conhecer um pouco mais sobre a história do Cruzeiro. Um abraço e até a próxima. Valeu! Entrevista 5 estrelas com um grande historiador. Não, eu falei, eu te agarrei aqui, eu falava antes.